Olá, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula? Espero que sim. Bom, nós viemos vendo no começo do estudo do Novo Testamento, período interbíblico, vimos já os evangelhos, Atos dos Apóstolos, algumas epístolas, e agora nós vamos partir para o conhecimento do único livro no Novo Testamento, que é o livro profético. No Antigo Testamento há vários livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, mas no Novo Testamento é diferente. Embora tenhamos um livro de história, que é o livro de Atos, também temos um livro de profecia, que é o livro do Apocalipse, né? E eu quero começar aqui desfazendo um mito que é muito comum nas igrejas. O mito de que o Apocalipse é um livro velado, é um livro selado, é um livro misterioso, não foi dado à compreensão da igreja. Se você abrir, eu espero que abra já a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o primeiro capítulo, eu quero fazer questão de que você leia a primeira palavra do livro do Apocalipse. Qual é essa palavra? É justamente a palavra revelação. Revelação, ou seja, algo revelado, dado a conhecer. E foi isso que Deus fez através de Jesus, pela pessoa de João, que é o seu autor, registro de todas as profecias, de todo o acontecimento histórico que havia no tempo de João, vamos ver isso com calma. E hoje nós podemos olhar para o livro do Apocalipse e ver que ele é um livro sobre o qual nós podemos nos debruçar, estudá-lo e tirar compreensões de história, compreensões de profecia e compreensão de ensinamentos para a nossa vida prática, cristã, para o nosso dia a dia, ok? Muito bem. O livro do Apocalipse, todos nós sabemos, ele foi escrito por João. João estava preso, ele diz isso no primeiro capítulo, estava preso numa ilha chamada Patmos por causa da pregação do Evangelho. A ilha chamada Patmos era uma prisão, era para onde os prisioneiros do Império, alguns prisioneiros do Império, eram enviados para ficar ali confinados durante um período e às vezes nem voltavam mais para o continente, morriam na ilha mesmo. João é enviado para essa ilha por causa da pregação do Evangelho. Ele fala isso no seu primeiro capítulo, né? Eu estava na ilha chamada Patmos por causa da pregação da palavra de Deus. E João, então, tem sido apontado, sem dúvida alguma, como o autor desse único livro. Ele já havia escrito o Evangelho, já havia escrito 3 cartas pequenas e agora, no final da sua vida, ele compõe o livro do Apocalipse, certo? A ocasião, depois você pode reler aí no seu livro todos esses pontos que eu estou apontando e mais alguns que eu vou usar aqui para incrementar a nossa aula. A ocasião. João, estando preso, tem ali um arrebatamento de sentidos, ele fala isso, e escreve. Nesse período, provavelmente no final do primeiro século, muitos apontam aí o ano de 68 até 94, 96, há autores que trabalham com datas mais avançadas, mas eu acredito que isso não seja muito prudente, não. Prefiro ficar ali na década de 90, né? João era um dos mais novos, dos mais novinhos dos apóstolos de Jesus, então certamente viveu um tempo maior e foi morto bem no final da sua vida, já com a idade bastante avançada. Então essa é a situação, esse é o cenário. Já começava a haver perseguições na igreja, né? Dentro do Império Romano já havia perseguições, desde o começo na cidade de Jerusalém, como você acompanhou quando fez o estudo de Atos dos Apóstolos e depois da pregação de Estevão, houve uma grande perseguição, eles saíram, inclusive, para cumprir o mandamento de Jesus, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Depois vão até Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, houve a necessidade de uma perseguição original em Jerusalém para que eles pudessem sair pelo Império Romano. E saíram mesmo, foram para Antioquia, onde houve ali a montagem de uma base missionária, de onde Paulo saiu, Estevão, muitos outros, Barnabé saiu, Felipe, provavelmente Lucas era ali da região também, o médico Lucas, que escreve Atos, escreve o Evangelho. Muito bem. Esse é o cenário. João, então, está preso e tem uma das revelações mais intensas e prolongadas. São 22 capítulos o livro do Apocalipse. E ele pode ser dividido para o seu estudo em diversas formas. Eu vou propor aqui uma divisão mais simples, mais clássica, até para facilitar a nossa compreensão, né?
Bom, o livro do Apocalipse, ele narra o acontecimento que contempla o início da igreja. Logo de cara, você vai se deparar em capítulo 2 e capítulo 3 com cartas que Jesus diz a João, escreve essas cartas e envia às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, que era uma região do Império Romano, né, ao norte, noroeste ali de Jerusalém, noroeste de Israel, ficava a Ásia Menor, uma região onde essas igrejas eram próximas umas às outras. Mas o livro é interessante já desde o seu começo, né? Como eu disse aqui, a primeira palavra é revelação, então é algo que está aberto. É evidente que tem mistérios, há muita simbologia, provavelmente o livro que tem mais simbologia, muito carregado de simbologia em toda a Bíblia. Mas a primeira palavra, revelação de Jesus Cristo, acompanhe comigo aí. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, ou seja, uma revelação dada por Deus, para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, um anjo é que aparece, ou pelo menos um anjo é que se aproxima de João para testemunhar aquilo que foi dado por Deus, a ser revelado por Jesus e entregue pelo anjo à pessoa do apóstolo João. Ok. Então, já no primeiro capítulo, nós vamos ter as apresentações, né? Jesus se apresenta, diz que foi Deus quem deu essa revelação a ele, fala que são coisas que devem acontecer, então nós temos aqui uma afirmação, não é para alegorizar todas as interpretações das passagens do Apocalipse, então são coisas factuais. Se o próprio Jesus está dizendo coisas que devem acontecer, precisamos entender o que é que ele está querendo dizer com isso, ou seja, são fatos e são profecias, né? E versículo 4, João às 7 igrejas, então ele escreve as 7 igrejas, ele vai compor, vai redigir 7 cartas e enviar essas cartas às 7 igrejas. Muito bem, esse é o início do Apocalipse. Capítulo 1, apresentações, Jesus dá algumas descrições de quem ele é e fala a respeito do propósito. Aí nós entramos no capítulo 2. Capítulo 2 começa o período de descrição dessas igrejas, de relatos das cartas que João vai escrever para essas igrejas, né? As mensagens, todas as mensagens, são dirigidas ao anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? É o pastor, é o dirigente, é o que está na condução do rebanho. Cada mensagem traz uma descrição abreviada daquele que envia o conteúdo, né, daquele que envia a mensagem. Então, se você observar aí no capítulo 2, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele está fazendo uma autodescrição. Ele tem as 7 igrejas à sua mão direita, ou seja, são 7 anjos, provavelmente, e anda entre os 7 candelabros, ou seja, os candelabros são as próprias igrejas. Jesus anda entre as igrejas. No versículo 8 você tem outra descrição, no versículo 12, depois no versículo 18, lá no capítulo 3, versículo 1, 7 e 14. Então, no início de cada carta ele faz uma descrição de quem ele é, ou seja, Jesus diz, olha, eu sou esse, eu faço isso, eu sou aquele. Todas as mensagens têm uma palavra de louvor e uma palavra de censura. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 19, diz assim, conheço as suas obras, o amor, a fé, o serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, a igreja estava trabalhando mais, estava mais envolvida com o seu trabalho. É uma descrição, é um louvor. E também há uma censura. Versículo seguinte, Jesus fala, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Então, todas as mensagens das 7 igrejas vão ter esse formato. Ele faz uma apresentação, ele faz um louvor e tem uma palavra de censura. Cristo também afirma conhecer as obras. Ele diz, eu sei da tua paciência, eu sei da sua obediência, eu sei da sua perseverança, eu sei daqueles que te perseguem. Então Jesus está sabendo o que está acontecendo dentro das igrejas.
Ele está dizendo isso a todas as 7 igrejas. Em todas elas ele lembra a sua vinda. Ele anuncia que ele vai voltar. Ele anuncia para que tenhamos esperança. Né? A igreja que não tem a esperança da volta de Jesus tem um problema grave. Igreja onde não se prega sobre a volta de Jesus, de vez em quando, é um perigo, porque pode correr o risco de virar um clube. Né? Uma das grandes diferenças da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja protestante, é a esperança na volta de Jesus. Se não esperamos Jesus nessa vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. A cada igreja é dado, ou seja, é repetido um aviso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, independente da época, da situação ou da circunstância, o Espírito está falando nas igrejas. Né? Então, precisamos dar ouvido, precisamos ter atenção redobrada para perceber, para ter sensibilidade espiritual, pois o Espírito Santo está falando na igreja. Falou no passado, fala no presente, continuar falando no futuro, porque o Espírito Santo é quem sopra dentro da igreja. Se a igreja está de pé hoje, é porque o Espírito Santo ainda está soprando. Ah, mas a minha igreja tem problema. Problema sempre teve. Eu costumo dizer que Jesus escolheu 12. O tesoureiro dele era problemático, o tesoureiro de Jesus era ladrão. Então, ou seja, desde o início havia problema. E provavelmente Jesus deve ter feito isso para mostrar que sempre haveria problema. Então, problemas sempre nós vamos enfrentá-los dentro da igreja. Mas o Espírito está assoprando, o Espírito está dizendo, e Jesus diz, olha, eu estou presente, eu estou caminhando, andando no meio dos candelabros, que são as igrejas. Para cada igreja há uma recompensa ao vencedor. Jesus diz, ao que vencer, eu darei isso, eu darei aquilo. Por exemplo, capítulo 2, versículo 29. Aquele que tem ouvidos, ouça. Capítulo 3, versículo 5. Diz assim, o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Então, há aí uma recompensa. Né? Nós não estamos atravessando a vida cristã sem que haja um prêmio. O prêmio maior, evidentemente, é a salvação, é o livramento da condenação. Mas mais do que isso, Jesus ainda dará um prêmio àqueles que perseveraram em fazer o bem, em manter a sua igreja em pé e pregando o evangelho e avançando. Né? Sobre a interpretação das cartas, tem sido propostos algumas maneiras de interpretar essas cartas. Né? Primeira maneira de interpretar as cartas do Apocalipse, do capítulo 2 e do capítulo 3, é pela perspectiva histórica. Essas igrejas, para quem João escreve as cartas, elas de fato existiram. Igreja de Tiatira, Sardes, Laodiceia, existiram ali na região da Ásia Menor. Foram igrejas reais. Né? Há escavações, há descobertas arqueológicas em cima dessa região e descobertas das igrejas. Né? Então, há vestígios, há rastros da existência real dessas igrejas. Então, a primeira maneira de interpretarmos as cartas é no sentido de que João estava enviando uma carta para cada uma delas, contendo a mensagem de Jesus para aquela situação. Então, cada uma dessas igrejas, de fato, enfrentou esse problema e essa circunstância que foi descrita na carta. Essa é a primeira maneira de interpretar as cartas, mas não é a única. Né? Há ainda a maneira profética, ou seja, você tomar o conteúdo desta carta e projetar esse conteúdo ao longo dos anos e ao longo dos séculos. Então, isso foi muito comum durante um bom tempo, e ainda é comum, é possível olhar essas cartas como sendo um mapa de toda a história da igreja, desde o primeiro século até hoje o século 21. Se você observar as características da última carta, as características da carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia, nós temos aí indícios, né? Indícios fortes, por sinal, da situação que nós enfrentamos hoje, dos problemas teológicos e doutrinários que são enfrentados hoje. Então, durante muito tempo se interpretou dessa forma também. A primeira carta equivale aos 3 primeiros séculos da igreja, a segunda carta equivale ao 4º, 5º, 6º século e assim vai. Dentro dessa interpretação, estamos vivendo já o período da última carta, que pega aí desde o finzinho do século XIX, todo o século XX e agora o período do início do século XXI. Né? Essa é uma das maneiras de interpretar. A outra maneira é interpretá-la colocando todo esse desenho que é feito das cartas
mostrá-lo como sendo presente em todas as épocas da igreja, ou seja, em todos os séculos em que a igreja existiu, sempre esses problemas e esses motivos de louvores, essas virtudes que a igreja desenvolveu ao longo dos séculos, eles estiveram presentes durante todo o tempo. Então, aí vai da orientação que a sua denominação traz para você, ou vai da sua compreensão a partir dos seus próprios estudos, você vai perceber que à medida da sua fé cabe esse tipo de interpretação ou aquele outro tipo de interpretação, ok? Muito bem. Apenas para nós encerrarmos aqui, eu quero só trazer alguns detalhes sobre essas cartas. A primeira carta é a carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso, que é o nome de uma cidade, ela significa desejado. Dentro daquela interpretação histórica das cartas, histórica já apontando para o futuro e o profético, né? Ela cobriria o primeiro século da igreja, do ano 33 aproximadamente até o ano 96 ou algo assim. É a época da pureza apostólica, quando, embora houvesse problemas teológicos, eram bem poucos, porque os apóstolos estavam presentes, uma marcação ali muito próxima, João escrevendo contra os gnósticos, o apóstolo Paulo escrevendo contra aqueles que queriam judaizar a igreja novamente. Então, era um período de problemas doutrinários, mas eles eram bem pequenos, né? Eles eram rapidamente cobertos. Fala a respeito dos nicolaítas, que embora Nicolau tenha sido um dos 7 diáconos eleitos lá em Atos capítulo 6 pela igreja de Jerusalém, Nicolau não há evidência de que Nicolau tenha criado algum problema doutrinário dentro da igreja. O que é que se tem observado é que os discípulos dos discípulos de Nicolau, mais à frente, décadas depois, é que criaram um problema doutrinário dentro da igreja, né? Segunda carta para a igreja de Esmirna, ou Mirra, depende da tradução, da versão que você utiliza, né? Mirra ou Esmirna significa sofrimento. E essa igreja ela teve como bispo, grande nome ali, Policarpo, que é um nome muito conhecido para quem estuda a história da igreja, os pais apostólicos, né? Os primeiros líderes da igreja. Policarpo foi bispo durante um tempo. Essa igreja cobriria, então, do ano 96, 97 ao ano 315, é a época quando houve a perseguição e o martírio. Os primeiros mártires da igreja surgiram dentro desse período. E tanto é que, no conteúdo da igreja, da carta, João registra, né? Você vai ter uma perseguição de 10 dias. Muitos pesquisadores têm atribuído esses 10 dias fazendo uma equivalência de cada dia ao período de um imperador romano que houve dentro da hierarquia ali do governo de Roma, né? Do Império de Roma. Então, teríamos Nero, Domiciano, Trajano, Aurélio, Severo, Máximo, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Esses foram os 10 imperadores que causaram problema na igreja. Então, cada período coberto pela governança desses imperadores, houve perseguição, né? Então, essa é uma interpretação clássica, se você utilizar a abordagem profética para interpretar essas cartas. Depois a terceira carta, Pérgamo. Pérgamo significa alto, elevado, ou seja, um lugar alto, elevado. E essa carta cobriria aí do século IV até a metade do século VI aproximadamente. É o período quando a igreja se corrompe com o Estado, né? É a união que foi feita ali no período de Constantino, que trouxe aos olhos de muitos pesquisadores, muitos historiadores da igreja, trouxe mais danos do que benefícios, né? Quando a igreja de fato assume o poder, ela começa como sendo perseguida, depois ela passa por um período de tolerância, ela é tolerada com outras religiões e finalmente o período de oficialização da igreja. Então agora todo cidadão romano precisa ser cristão. Se não for, é perseguido, é morto pela máquina do Estado e não é possível mais haver outras religiões. Esse aparente benefício trouxe muitos prejuízos e danos para a igreja. No versículo 14, aí, que trata dessa carta, fala a respeito da doutrina de Balaão, que provavelmente é aí o corporativismo, né, já sendo infiltrado dentro da igreja. Você pode depois conferir a história de Balaão lá em Números, no livro do Antigo Testamento, né, escrito por Moisés, Números capítulo 24, você tem ali o início da história de Balaão, se você quiser estudar e fazer um paralelo com o que estava havendo. Capítulo 2, ainda
na carta de Pérgamo, fala que a pessoa, o cristão receberia, versículo 17, diz que ele receberia uma pedra branca, né? Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que a recebe, que recebe essa pedra. Os prisioneiros do Império Romano, eles recebiam pedras brancas quando? Quando eles tinham a sua pena cumprida, quando o Estado o liberava de cumprir a sua pena. Havia sido preso por algum motivo, passa ali o período de condenação, de cumprimento de pena. Quando eles eram liberados, o nome deles era gravado numa pedra branca e entregue para essa pessoa. Se ela estivesse trafegando aí, circulando pelo Império, em qualquer lugar, alguém disse, olha, você é um condenado, você está fazendo o que na rua? Então ela tirava a pedra e apresentava, olha, está aqui a autorização que o Estado me dá, a declaração de que eu estou livre. Então, a pedra branca traz o nome dessa pessoa. Então, e Jesus aqui manda dizer, ao vencedor eu darei uma pedra branca. Ou seja, as punições, as restrições do pecado, a perseguição contra a igreja, tudo isso não vai haver mais para aquele que vencer, aquele que preservar a sua fé e de fato conseguir aí ser alcançado no arrebatamento ou guardar a sua fé até a morte, a fim de que vá morar com o Senhor, que é a esperança de todos nós. Quarta carta, Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifício do trabalho. E ela cobriria aí dentro dessa interpretação profética, séculos XI até o século XV, já as portas da Reforma Protestante, né? Aqui, Jesus diz, eu conheço as tuas obras, a caridade, o serviço, a fé, a paciência, ou seja, o progresso nas obras. Está havendo progresso nas obras, mas ela tem um problema, ela tem Jezabel, né? Versículos 20 e 21, fala da doutrina de Jezabel, que era uma prostituta, né? Uma rainha prostituta. Então Jesus fala, olha, a prostituição entrou na igreja, houve uma corrupção, houve um problema de impureza aí na doutrina de vocês, é o que está acontecendo. Quinta carta, Sardes, príncipe de gozo. Sardes significa príncipe de gozo, que é já o período do século XVI, XVII até XVIII. É o auge da reforma, quando a reforma protestante acontece e a doutrina da igreja é reformada, são revistos os termos, é revista a tradição, aquilo que não serve, pelo menos parcialmente, é lançado fora, a igreja toma um novo ânimo. E hoje nós somos frutos da reforma protestante, né? Se temos igreja evangélica hoje, se temos uma diferença de muitas alas do cristianismo, é porque há 5 séculos houve o período da reforma protestante. Versículo 4 fala, algumas pessoas não contaminaram os seus vestidos, ou seja, não mancharam a pureza da sua doutrina, viram que havia um problema doutrinário e lutaram contra isso. Aí nós estamos falando de Martinho Lutero, estamos falando de João Calvino, de John Knox, toda aquela turma que promoveu a reforma protestante. Não só os indivíduos, mas grupos, também houve grupos, né? Você deve ter visto isso quando estudou História da Igreja. Penúltima carta, Filadélfia, que significa amor fraternal. É o período do século XIX, quando há a expansão missionária. Diz aí, eis que diante de ti coloca uma porta aberta, né, que ninguém pode fechar. Isso tem sido interpretado como a expansão missionária a partir da Europa, posteriormente a partir dos Estados Unidos também, quando foram criadas as agências missionárias, que eram agências para-eclesiásticas, ou seja, não era a própria igreja, eram grupos que se reuniam para poder apoiar a igreja fazendo missões. Então eles treinavam, faziam angariação de recursos para poder enviar e bancar missionários. Aí foi muita gente para a China, John Hudson, para a Índia, gente foi para os Estados Unidos, os Estados Unidos veio para cá. Hoje a igreja brasileira é toda ela fruta de expansão missionária, inicialmente com os luteranos, os anglicanos indo para o sul do país, posteriormente com os missionários enviados que vieram pelos Estados Unidos, entraram no Nordeste, entraram também na Bahia, Rio de Janeiro e se estabeleceram. Então, nós estamos falando aqui desse período. E diz aí, te guardarei da hora da tentação. Na carta anterior, havia dito assim, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Ou seja, está já começando a anunciar a sua volta. Na sexta carta diz, te guardarei da hora da tentação, ou seja, as coisas estão apertando. É uma indicação de que o arrebatamento está próximo, né? Então, por isso a gente tem uma inclinação muito grande a interpretar essas cartas como cobrindo determinados períodos da igreja. E por último, a sétima carta, a igreja
de Laodiceia. Laodiceia significa que pertence a Laodice. Alguém construiu uma cidade, alguém muito poderoso, e colocou o nome da sua amada. O nome da amada era Laodice, e aí o nome da cidade passou a ser Laodiceia, né? Ou seja, que pertence a Laodice. Século 20 em diante. Veja aí no versículo 16, diz assim, vamos ler do 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim como você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Aí a gente tem uma situação que é muito bom se estudar geografia para entender determinadas expressões usadas em toda a Bíblia, né? Aqui, quando ele fala águas, a temperatura do crente como sendo quente ou frio, ele está se referindo a duas cidades que haviam próximas a Laodiceia, né? Havia a cidade de Herápolis, que ficava a 10 quilômetros de Laodiceia, onde tinha águas quentes e medicinais, águas termais, né? Então muita gente fazia dali um retiro, ia para lá porque era um lugar de cura, né? Um lugar de tratamento de diversos problemas orgânicos e até mesmo da própria pele. Mas também havia as águas frias da cidade de Colossos, que ficava perto de Laodiceia. Então, Jesus está dizendo na carta assim, olha, você não é nem quente nem frio, você não pertence nem lá nem cá. Então, morno, eu vou vomitar da minha boca. Você tem que ser uma coisa ou outra, né? E aí ele faz esse jogo de palavras, de expressões, utilizando a geografia local, e a gente precisa estudar para saber o que é que Jesus está querendo dizer, né? E ele insiste aí na misericórdia, né, que a pessoa precisa receber do Senhor. Versículo 20 diz exatamente assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não está batendo na porta do coração do crente. Muita gente usa isso daqui para fazer, esse versículo para fazer apelo no final da mensagem, né? Aqui Jesus está batendo na porta da igreja, não é na porta do incrédulo. Ele está querendo entrar na igreja, a igreja parece que deixou Jesus de fora. Está preocupada com a riqueza, é o que diz aí no texto, né? Você diz, estou rico, versículo 17, adquiri riquezas, não preciso de nada. E aí Jesus diz, você não reconhece que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, ou seja, a riqueza de Jesus ela é eterna e vai sustentar a pessoa. A riqueza desse tempo não. Então Jesus está contra. Por isso, nós falamos que o período que estamos vivendo ele é muito propício à interpretação dessa carta, porque é o que nós vemos em muitas igrejas, em muitos ramos dentro do cristianismo brasileiro hoje, uma preocupação exacerbada com a riqueza, né? Muito bem, terminando o capítulo 3, termina o registro da igreja no Apocalipse. Há um consenso muito grande de que a igreja não tornará a aparecer no livro do Apocalipse, senão no capítulo 19, quando Jesus estiver voltando para o final do período da tribulação, ali o julgamento das nações. E quando nós lemos o capítulo 4 em diante, nós vamos observar que, de fato, há falta de referências à igreja, né? Há referências a toda a humanidade, há referências a Israel em determinados momentos, em determinados capítulos e passagens, mas a igreja, de fato, parece estar suprimida desse período. Quando se estuda o Apocalipse usando como referência, como pano de fundo, o livro de Daniel, nós notamos que aqui vai acontecer um período de grande tribulação que duraria aí em torno de 7 anos. É o que diz lá o livro de Daniel, né? E também há indicação aqui, dentro do livro do Apocalipse, de que esse período de 7 anos, de fato, está acontecendo na grande tribulação, está acontecendo do capítulo 4 até o capítulo 18, 19. Havendo aqui o início desse período de grande tribulação, o primeiro grande problema com o qual nós nos deparamos é a abertura dos 7 selos, no início do capítulo 6, que começa ali registrando os selos, que seriam o início da grande tribulação. O primeiro grupo de selos, ele apresenta um grupo de cavalos e cavaleiros, cada um determinado, cada um identificado por uma cor, e a cor ela vai falar da natureza da missão desse cavaleiro, né? A cor indica a natureza da missão. Então temos aí, por exemplo, primeiro cavaleiro do cavalo branco, que diz aqui
capítulo 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Versículo 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Há 2 cavalos com cavaleiros brancos, cavalos brancos no Apocalipse. Um aqui no capítulo 6, o outro aparece no capítulo 20 e há muita divergência com relação à identidade deles. Uns têm dito que os 2 são Jesus, um é Jesus no início da grande tribulação, o outro é Jesus no fim. O primeiro é visto aqui, o outro no capítulo 19. O primeiro é visto na terra, o segundo é visto no céu. O primeiro tinha um arco na mão, não tinha flecha. O segundo tinha uma espada que saía da sua boca. O primeiro recebeu uma coroa, o segundo recebeu muitas coroas, ou muitos diademas. O primeiro é visto sozinho na abertura do primeiro selo. O segundo é visto acompanhado por uma grande multidão, um exército montado também em seus cavalos. O primeiro selo fala de um cavalo branco, o segundo fala de muitos cavalos brancos. O primeiro cavaleiro era anônimo, o último cavaleiro tinha 4 nomes: fiel, verdadeiro, a palavra de Deus e um nome misterioso. E o primeiro cavaleiro aparece no início da grande tribulação e o segundo cavaleiro aparece no fim. Aí eu pergunto, você tem dúvida de quem é o primeiro, de quem é o segundo? O branco tem sido identificado na Bíblia como símbolo da paz. Em todo lugar do mundo é assim, o branco é o símbolo da paz. Aqui no caso, é o símbolo da falsa paz. O primeiro cavalo traz uma falsa paz, uma aparência de paz, um sistema de governo, de domínio que aparentemente é pacífico. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá grande destruição, como aquela mulher que está, ele usa o exemplo da mulher que está para dar à luz, está para participar do seu parto, do parto do seu primeiro filho, então ela sofre demais. Então Paulo fala, quando disser a paz e segurança, haverá grande destruição. Então, há que se fazer aqui um paralelo, uma aproximação entre o texto de Paulo e o texto desse primeiro cavalo e identificarmos que o período de grande tribulação aparentemente trará solução para muitos problemas sociais, políticos, econômicos, geográficos, militares, culturais, mas isso é só uma aparência, né? O que vem depois disso, de fato, não vai ser tão animador assim. O segundo cavalo, você pode observar aí, o segundo cavalo é o cavalo vermelho. Vermelho em toda a Bíblia, ele, de certa forma, tem um sentido positivo porque fala do sangue. O sangue, o derramamento de sangue é necessário para a remissão dos pecados. Mas no Apocalipse o vermelho não é muito positivo, não é visto de maneira muito favorável. Há o quê? Há um dragão vermelho, há uma besta vermelha ou cor de escarlate, depende da sua versão da Bíblia. Há uma grande meretriz vestida de púrpura e de escarlata, né? Então aqui a função desse cavalo, de fato, é trazer a guerra. Trazer a guerra, né? Jesus fala a respeito de guerra, lá no seu sermão profético, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você já observou isso. E aqui fala a respeito de um cavalo cuja natureza é tirar a paz. Terceiro cavalo, cavalo preto. Provavelmente ele vai trazer fome. Jesus disse, haverá fome, Mateus 24, versículo 7. Né? Ele traz aqui, esse cavaleiro, ele traz uma balança em sua mão, o que indica o que? A racionalização de alimentos. Ele fala a respeito do período de racionamento de alimentos. As pessoas vão comprar 1 quilo de trigo ou 2 de cevada com o salário de um dia. Um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Então eles vão, se compra o pão, não compra o leite. E racionamento de alimentos já está acontecendo, né? Hoje já temos racionamento de alimentos. Não só no Brasil, mas em todo o planeta já há o racionamento de alimento. Racionamento de água. Quem mora na periferia de São Paulo, por exemplo, né, foi um dado recentemente aí dado, dispõe de 15 litros de água por cabeça. Quem mora nos bairros nobres, 400 litros de água. Então o que é isso? Racionamento. Ezequiel capítulo 4, versículo 16, por exemplo, diz, eis que tornam instável o sustento de pão em Jerusalém, comerão pão por peso. Lamentações, Jeremias capítulo 5, versículo 10, diz, a nossa pele se enegreceu como o forno por causa do ardor da fome. Então parece que a fome enegrece a pele da pessoa. E aqui a cor do cavalo
é exatamente isso. E ele traz uma balança na mão, como eu disse, indicando racionamento de alimento. Então, nós temos aí esses cavalos. E o quarto cavalo é o cavalo amarelo. Na verdade, a palavra original aqui, no grego, não é amarelo, é uma cor meio... A cor indica palidez, né? É uma cor de cadáver, né? Essa é a cor mesmo, meio esverdeado, meio cinza, aquela, quando a pessoa tá morta, que ela fica com a cor característica do defunto. Essa é a cor no original aqui que traz esse cavalo. Então, provavelmente, esse último cavalo, ele é a morte, né? Onde a fome mata o corpo e esse cavaleiro vem ceifando as almas das pessoas. Quinto selo, para nós já encaminharmos aqui para o encerramento. Quinto selo, havendo aberto o quinto selo, João diz que vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Então, o que nós estamos aqui vendo? Provavelmente, estamos vendo o cenário de onde estão salvos, os santos. Aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, aqueles que estão sendo salvos hoje, vão para esse lugar onde João diz ver aqui. Um lugar onde estão salvos, esse lugar está abaixo de um altar e provavelmente esse é o altar que está na frente de Deus, diante de Deus. Acabados os cavalos, ainda restam 2 selos. Havendo aberto o quinto selo, João tem a visão de uma cena, e aí temos o capítulo 7, que na verdade é um intervalo entre os capítulos, entre os selos de número 6 e o selo de número 7. São apresentadas 2 multidões, né? Uma de descendentes de Israel e uma de todos os povos, nações, tribos e línguas. Então é um grupo de judeus, descendentes de judeus, e um grupo de pessoas de todas as nações. 144 mil são de ascendência judaica. E aí no capítulo 7, a partir do versículo 5, você vê 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. Então, quando o testemunho de Jeová bater na porta da sua casa e disser que só 144 mil serão salvos, você pergunte a ele de qual tribo de Israel que ele é. Que aqui João fala, né? 12 mil de cada tribo. Então, 144 mil são judeus, é o que está escrito aqui no texto, né? Agora, há uma outra multidão dentro do capítulo 7. Essa sim é de todas as nações. Capítulo 8 inicia com a abertura do 7º e último selo, e ele marca o surgimento de 7 anjos que vão receber 7 trombetas. O primeiro grupo de trombetas, em número de 4 trombetas, as primeiras 4 trombetas, estão voltadas para destruírem o mundo natural. O segundo grupo de trombetas, em número de 3, vão destruir a vida humana, vão destruir os habitantes da terra, os pecadores que ainda estiverem habitando a terra, porque provavelmente a igreja já terá sido retirada, né? Muito provavelmente. Há pessoas que interpretam que a igreja vai ficar na terra por um período, vai atravessar a grande tribulação. Outras acreditam que vão ser retiradas. Essa é uma questão para ser discutida na disciplina de escatologia, onde vão ser apresentadas todas as versões, né? Muito bem, as trombetas, elas nas mãos de anjos, elas indicam o quê? Julgamento, né? Juízo. E aqui vai haver juízo sobre rios, mares, florestas, bosques, sobre a natureza de forma geral, de forma ampla. Toda ela vai ser destruída. Eu tenho interpretado as trombetas como sendo uma introdução ao juízo das taças, ou seja, quando são tocadas as trombetas, há início a um tipo de catástrofe, uma catástrofe natural, como já temos hoje, há várias catástrofes naturais acontecendo hoje, né? Elas vão continuar acontecendo e vão aumentar de intensidade à medida que o tempo passa. Então, as trombetas indicam a introdução desse juízo. Quando as taças forem derramadas, então haverá o agravamento desses mesmos episódios naturais, ou seja, com as trombetas a introdução, com as taças o agravamento, o período de maior radicalização desses julgamentos. A quinta e sexta trombeta, elas vão narrar 2 guerras contra os habitantes da terra. Parece-me que é uma guerra de natureza espiritual e uma guerra de natureza física. Por quê? Por que eu interpreto assim? Porque a primeira guerra, versículo 1, 2, faz a descrição do surgimento de gafanhotos que sobem do abismo. Diz que esses gafanhotos tem uma estrela, que é Satanás, fala no versículo 11, diz que vai se escurecer o ar, no versículo 2, né? Faz uma descrição desses gafanhotos, diz que eles têm um rei sobre si.
Lá em Apocalipse capítulo 30, versículo 7, diz que os gafanhotos não têm rei. Aqui diz que esses gafanhotos têm um rei. Então, provavelmente, esses gafanhotos são anjos que estavam presos, conforme diz a epístola de Judas no versículo 6, ela não tem capítulo, só versículos. Versículo 6 diz que alguns anjos foram reservados para o dia do juízo, o dia do julgamento, né? O período de julgamento. Então, eu acredito que esse tempo aqui será o tempo quando esses anjos serão soltos e sairão a atormentar os moradores da terra. É o que leva a crer pela descrição desse texto que fala dos gafanhotos aí na sua Bíblia, você pode acompanhar depois na sua casa. Então eles tratariam de uma destruição espiritual, um período de tormento, um período de agonia espiritual. Fora a guerra física, literal, militar, que este capítulo narra, fala a respeito da quantidade enorme de soldados que João vê, ele diz que houve o número das tropas, são 200 milhões de soldados. Sabemos que a China já tem um exército desse tamanho, né? Há uns anos atrás isso foi divulgado, um dos jornais diários lá da China falou que eles já tinham alcançado a cifra de 200 milhões de soldados. E hoje, com essas uniões em que os países fazem, os aliados que se alinham para guerras, né, isso não é muito difícil de você alcançar um número desse. Então, você vê que não é tão difícil assim o Apocalipse ter um cumprimento literal em muitas das passagens que ele apresenta, né? Muito bem. Sexta trombeta. A trombeta traz o segundo ai. Havia já o primeiro ai, trazido pela quinta trombeta, e agora na sexta trombeta traz o segundo ai. Essa palavra é dita quando a pessoa tem dor. Então, provavelmente aqui ninguém está tendo uma vida boa. Esse período da história, da humanidade, não vai ser um período tão bom, assim, tão tranquilo, né? Então, aí vai fazer a descrição, versículos 15, 16, 17, 18, de toda essa devastação que está acontecendo nesse período. E por último, para nós concluirmos, né, essa primeira parte do Apocalipse, teremos mais uma aula, as duas testemunhas, o famoso capítulo que fala a respeito das duas testemunhas que você tem aí na sua Bíblia, capítulo 11 do livro do Apocalipse. Muito tem sido discutido a respeito de quem são essas duas testemunhas. Quem você acha que são? Você acha que é Moisés? Acha que é Elias? Você pensa que é Enoque? Outros falam que é o Antigo e Novo Testamento, a lei e a graça. Bom, Enoque não pode ser, porque a carta aos Hebreus diz que Deus transladou Enoque para que ele não visse a morte. Então Deus não trairia a confiança de Enoque, fazendo voltar para morrer, porque essas duas testemunhas vão morrer e vão ficar expostas em praça pública. Moisés morreu. Nós não sabemos o local, mas a Bíblia diz que Deus disse a ele, ó, sobe o monte e morre. Então, ele morreu. Elias foi arrebatado, está no céu. Não haveria motivo para ele voltar. Quem são, então, as duas testemunhas? Provavelmente, são pessoas que ainda vão nascer. Não são pessoas que nós temos no Antigo e no Novo Testamento. Agora, quando nós observamos as características do ministério dessas duas pessoas, dessas duas testemunhas, aí sim nós podemos dizer, olha, elas têm as características do ministério de Moisés. Moisés fez a água ser transformada em sangue. Essas pessoas também vão ter esse poder. Abrir o mar, olha, fazer chover, ou suspender a chuva. Elias suspendeu a chuva durante 3 anos e meio. Depois ele disse, olha, a chuva vai voltar. E a chuva voltou. Então, olha, vai descer fogo do céu, como está registrado aqui. Elias fez descer fogo do céu. Então, pelo estudo das características ministeriais dessas duas testemunhas, nós podemos dizer que são semelhantes a de alguns personagens no Antigo Testamento. Mas, pessoalmente, eu não posso dar base para acreditar que, de fato, elas ressuscitarão ou elas reencarnarão, o que seria uma doutrina mais complicada ainda, para poder cumprir o ministério. Eu fico com essa alternativa de que elas serão pessoas que nascerão ou já estão vivas, caso o arrebatamento aconteça aqui nas próximas horas, nos próximos dias, né? Elas já devem ser adultas, caso isso aconteça brevemente, e vão ter esse ministério desenvolvido aí com essas características, ok?
Muito bem, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Nós teremos ainda uma segunda aula sobre o Apocalipse, onde vamos tratar do segundo período da Grande Tribulação e já encaminhando para o juízo final e o período de grande bênção, capítulo 20, 21 e 22, especialmente os dois últimos, que vão falar do céu, que é a nossa esperança, a esperança de morar numa Jerusalém melhor, de morar num céu com o Senhor e vivemos para sempre com Ele, é a nossa esperança. É o que disse o apóstolo Paulo, né? Seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Continue firme, faça a leitura do seu texto, do texto do seu livro em casa, e, se possível, leia também os capítulos da Bíblia que foram apresentados hoje, para que você possa ter um aproveitamento maior. E até a próxima aula. Um forte abraço.